Vamos embora, pessoal, para os palpites desta quarta-feira. E ontem, né, caiu a nossa invencibilidade, já que tomamos um head aqui no Boca Juniors. Mas isso não impediu a gente de fechar mais um dia positivo, já que ganhamos no menos gols do Benfica. Pô, essa aqui foi a leitura foda pra caralho. E ganhamos também no dupla chance do Flamengo com a vitória do Chelsea. Pequeno lucro, mas seguimos somando aqui no canal. Para esta quarta-feira, pessoal, a gente tem os seguintes jogos aqui, ó. Borussia, Ulsan, Mamelodi e Fluminense, jogo valendo vaga aqui, Ural e Monterrey, Inter e River. E minhas dicas para esses jogos vão rolar todas depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tick na área aqui para mais um vídeo. Vamos começar com o primeiro confronto do dia, jogo do Borussia contra o Ulsan. O Borussia começou com um empate diante da equipe do Fluminense e depois fez um jogo bom, bastante movimentado diante do Mamelodi. Foi um jogo onde o ataque conseguiu finalizar bastante, criar muitos gols, foram 4 gols no total, mas a defesa mostrou o que mostrou durante boa parte da temporada da Bundesliga antes da chegada do Kovac, o técnico novo, né, com muita irregularidade, dando muitos espaços aos adversários. Hoje, o time tem que melhorar esse setor se quiser vencer para poder garantir a sua vaga. A Ulsan não resta mais nada, não resta mais esperança de classificação, então é um time que vem aqui para poder cumprir tabela. Ele tem 2 jogos e 2 derrotas. No jogo contra o Fluminense conseguiu ser um pouco mais efetivo ofensivamente, marcou 2 gols. O jogo contra o Mamelodi também foi um jogo movimentado, mas é realmente uma equipe mais frágil tecnicamente. Os times europeus estão cadenciando os jogos e estão conseguindo vencer aqui sem largas margens, mas conseguindo as suas classificações. E o Borussia, ele precisa de vencer aqui e precisa de uma certa questão de saldo para garantir a primeira colocação, né? O vencedor do Borussia pega aqui o jogo da Inter, então é interessante aqui, obviamente, né, fugir da Inter de Milão e tentar pegar o River Plate, nesse caso aqui com a Inter favorita. O ideal para o Borussia seria ficar em primeiro, então vencendo por larga margem, e eu acredito que o time tem boas condições de fazer isso, ser um pouco mais guardado aí no setor defensivo, não sofrendo gols e conseguindo uma vitória por até 2 gols de vantagem aqui. Eu vou na vitória do Borussia, acho que ela vem confortável, 2 gols de diferença, vou nesse handicap menos 1,5 pré mesmo. E para o bilhete, a vitória do Borussia, que eu acho bem interessante. Eu acho que o Borussia não decepciona, não, e tem tudo para poder vencer diante do adversário mais frágil, com ainda poupando alguns jogadores na segunda rodada por questão física também. O Borussia vem inteirinho aqui e tem grandes condições de vencer tranquilamente. Ó, olho nesse Borussia que pode ir longe desse Mundial de Clubes, tá? Segundo jogo, pessoal, a gente tem uma Mamelodi Sundowns contra o Fluminense e eu tô bastante na expectativa de ver esse jogo, tá? O Fluminense, não vou mentir pra vocês não, ele está em risco. Os sul-africanos são bons de bola, são muito agressivos e aproveitam espaços e conseguem marcar gols. O time já tem 4 gols aqui no campeonato. A defesa é que ficou um pouco desguardada e tomou 4 também, mas se vencer hoje o time está classificado. Então é um jogo que vale a vaga. O Fluminense não pode sentar em cima de uma vantagem de empate aqui, porque quem joga para empatar muitas vezes acaba perdendo. O Fluminense tem como ponto positivo as 2 excelentes atuações que fez, né? A primeira diante do Borussia, onde pressionou, já era para ter chegado aqui classificado, que era para ter vencido, mas futebol tem disso, não venceu. E diante do Ulsan, foi um jogo um pouco mais comedido, mas o Fluminense foi forte e conseguiu a vitória no último jogo. O Fluminense tem que jogar com a mesma postura aqui, com a mesma entrega e aproveitando-se do calor para poder conseguir a sua vantagem. Como eu falei, jogar pelo empate não é muito inteligente, e o Fluminense tem o John Arias, que é um excelente jogador pelas pontas, jogando muito bem, um dos melhores jogadores do Mundial. Mas como eu falei, um jogo aqui onde o Fluminense vem de uma partida que sofreu 2 gols. Então o Fluminense tem que ser um pouco mais esperto no lado defensivo. Esse jogo aqui é um jogo para gols. Achei a linha no mais de 2,5 eu achei até esquisito. Eu vou pegar o mais de 2 pré mesmo, porque é um jogo que, embora ele possa começar um pouco mais estudado por conta do Fluminense, ter a vantagem do empate e tudo mais, o Mamelodi é um time muito agressivo e o Fluminense vai ter espaço para contra-atacar. E a partir do momento que saiu o primeiro gol, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda. Por quê? Porque aí quem tomar o gol vai estar sendo eliminado e o jogo vai passar a ficar muito movimentado. Então eu gosto do mais de 2 gols aqui nesse jogo. Acho que esse jogo aqui é pelo menos para 2-1 e pelo menos 1-1 aqui. Então a gente tem esses 2 gols, a gente tá muito bem defendido. O Urawa Reds recebe a equipe do Monterrey. O time não tem mais chances de classificação, né? Com apenas 0 pontos. O Monterrey tem que torcer, vencer, na verdade, e torcer para River Plate e Inter não empatem 2-2 ou mais, por conta desse critério esquisito aí do Mundial. As 2 partidas do Urawa foram partidas dignas. Diante do River foi mais dominado, depois conseguiu um jogo melhor, mas já era tarde demais. Diante da Inter, um gol cedo, e aí se fechou na defesa e acabou não sofrendo gols. O Monterrey, eu digo para vocês, se ele tomar esse gol, ele vai ter muita dificuldade de virar. Então o Monterrey, ele tem que vencer e se
de preferência, né, vencer sem sofrer gols ou sair na frente para poder administrar um pouco mais o placar. Eu esperava um pouco mais do Monterrey diante do River, foi completamente dominado. Foi um jogo ruim dos mexicanos, em contraste ao bom jogo que eles fizeram diante da equipe da Inter, mas é um time que ainda tem chance de classificação e que pode dar trabalho nas próximas fases. As linhas aqui elas estão um pouquinho justas na minha visão, sem muito valor no pré. Eu vou recomendar aqui o menos 0,25 do Monterrey ao vivo, que pode alternativamente, né, virar um dupla chance caso saia atrás. Esse cenário também é bem interessante. Então eu gosto dessas dicas aqui. Pré é sempre a minha preferência, mas não tem valor aqui na minha visão. E para poder finalizar, pessoal, a gente tem a Inter de Milão recebendo o River Plate. Como eu disse para vocês, a Inter de Milão, ela precisa de vencer para poder ficar em primeiro, mas o empate em 2 ou mais gols classifica ambas as equipes. Eu tenho notado um desgaste grande da Inter desde o início da temporada, né? A Inter de Milão da temporada não, do final da temporada. Ela abriu mão do campeonato italiano, falei com vocês. Nos primeiros jogos ela também não foi muito forte, mas ela conseguiu poder de reação nos 2 confrontos. Então, assim, quisesse ir embora também, já teria ido, porque teve perdendo o primeiro jogo e teve perdendo o segundo. E conseguiu virar o segundo, lutando até o final, e também o primeiro empatar. Então agora eu não acredito que o time vai tirar o pé não, e é obviamente um dos candidatos ao título. Tá tudo mudado lá em relação a treinador, como eu falei, tem desgaste, mas é um time muito técnico, com excelentes jogadores, e até os jogadores que vêm do banco são jogadores de muita qualidade, tá? Então a Inter de Milão tem um elenco muito forte e acredito que tem boas chances diante do River, porque o River tá com seu meio-campo todo suspenso, né? O Enzo Pérez e mais 2 lá estão como baixas hoje, então o River Plate, eu acredito que ele vem aqui para poder sentar em cima desse empate, fazer muitas faltas, tá? Segurar ao máximo esse confronto, manter essa margem próxima aí e não entregar o resultado. Por conta dessa ausência no meio-campo aqui, pessoal, eu vou recomendar o empate anula da Inter de Milão, tá? Acho que a gente fica bem defendido na questão do empate de classificar os dois, na questão da Inter de Milão ser um time um pouco melhor e o River desfalcado desse meio-campo. Então acredito que esse empate anula da Inter aqui é o mais interessante para essa última partida. É um jogo que pode descambar em gols, mas como eu falei, na minha visão vai ter muitas faltas e o River Plate ele vai catimbar na clássica catimba argentina aí para poder tentar segurar esse resultado, e olho nas faltas, nos cartões aí, porque o River pode vir mesmo para poder segurar, e se tomar um gol vai estar em maus lençóis por conta da ausência de seus jogadores de meio campo. Mas pesa a favor uma invencibilidade de 10 jogos, uma equipe muito técnica, com excelentes jogadores de frente também, que podem surpreender, mas a Inter de Milão é ligeira favorita aqui para mim. Então, pessoal, esses são os meus palpites para esta quarta-feira, e eu pergunto a você quais os seus. É só comentar aqui para poder finalizar. Vou deixar para vocês aí um bilhetinho da rodada, e espero que esse bata aí. Ontem a odd 15 não veio, né? Mas a gente acertou várias odds altas aqui, quem sabe hoje não é o dia de acertar mais uma. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Forte abraço e boas apostas.